rapaziada. Primeiro, olha isso aqui. Que isso, hein? Camisa tricolor, porque hoje o dia é muito especial. Graças ao nosso querido Duda Magalhães, o criador do Baú do Esporte da TV Globo. Olha só, cara, isso aqui com a gente para fazer um encontro muito, mas muito emocionante, muito legal. Quem nós vamos fazer? Pois é, né? Década de 80, Assis e Washington fizeram história aí no Fluminense, né? Vieram do Atlético Paranaense, famoso casal 20, tricampeões cariocas, campeão brasileiro 84, o tri 83, 84, 85. O Museu da Pelada encontrou os filhos, né? Do Assis e do Washington, o Gustavo, filho do Assis, e o Washington Júnior, filho do Washington, que o Museu da Pelada tem o prazer de poder assistir hoje Atlético Paranaense e Fluminense, junto com eles aqui na sede das Laranjeiras. Fala aí, galera. Acabamos de sair da nossa primeira parada aqui na sede das Laranjeiras. O clube preparou uma surpresa, um presente, ó. As camisas personalizadas Washington. O Gustavo vai usar a camisa do Assis. Agradecendo aí o Fluminense, a loja do Fluminense, a comunicação também. Bem bacana. Acho que eles vão gostar da surpresa, hein, Sérgio? Vai ficar lindo isso, muito legal. Olha Opa, só, amigo, tudo bem? Quem chega, o primeiro a entrar, não, hein? Aí é muita emoção, né? Muita emoção, né, Dudu? Estou aí para relembrar os... Bacana, é um prazer estar conosco aqui. Digo mesmo. Vamos nos divertir bastante. Tenho certeza que vai ser uma tarde bem legal. Vamos assistir o jogo e no final tem uma surpresa aí, mas surpresa a gente não conta. Então tá bom. Então a gente aguarda. Já veio com a camisa do Fluminense, olha lá. Já vim. Claro. Camisa do Fluminense, especial homenagem ao meu pai. Que bacana. É uma edição limitada que saiu. Bem maneiro. Legal. Não tinha nenhuma mais apropriada do que essa pra vir. Fala pra gente, você nasceu aonde? Eu nasci em Curitiba. Eu nasci em Curitiba um ano antes do meu pai encerrar a carreira dele. E aí ele tava jogando no Atlético. Na época, encerrou a carreira dele no Atlético, então eu sou curitibano. Acho que um pouco, a gente sempre brinca em casa que é um pouco a definição da nossa família foi meio que montada através da carreira do meu pai, né? Então ele conheceu minha mãe em Curitiba porque estava jogando no Atlético. Minha irmã nasceu no Rio, porque ele estava jogando no Fluminense. E eu nasci em Curitiba porque ele tinha voltado para o Atlético. Então a família foi montada dentro da... Se tivesse ido para outro time, a gente ia nascer em outro lugar, ia ser tudo diferente. E a paixão clubística aí, de certa forma, ficou dividida? Torce para os dois times? Não, cara, a família inteira é tricolor. A gente, por mais que a gente, né, é de Curitiba, morou a vida inteira em Curitiba, eu acho que essa paixão clubística veio assim com a intensidade que o meu pai tinha com relação ao Fluminense, né? Que é uma coisa que ele amava o clube antes mesmo dele pensar em jogar lá, né? Tava lendo, ele gostava, quando criança, do mascote do Fluminense, o Cartola. Sim, exatamente, o Cartola, do mascote das cores. Exatamente. Ele tinha álbum do campeonato, álbum do futebol brasileiro desde pequeno. E ele sempre batia o olho, é uma coisa de destino mesmo, assim. Ele batia o olho e falava, eu gosto desse time, meu sonho é jogar nesse time um dia. E foi o que aconteceu, né? Então... Em vídeo, que nem que seja em vídeo, qual o momento mais marcante, assim, do seu pai enquanto torcedor, né? Ele como jogador do Fluminense, que você tenha visto? Eu acho que talvez por influência da própria opinião dele, né? Ainda mais a gente já reassistindo e comentando em casa, eu acho que o gol de 84 mesmo, acho que como ele falava, né? Ele já estava no Fluminense, já estava criando uma identificação com o clube, já estava criando um nome forte para a torcida, mas foi ali que eu acho que ele falou, ele sentiu naquele momento que tinha cravado alguma coisa diferente ali, que a identificação ia ficar, não ia ser... eu acho que ali foi a cereja do bolo, né? A concretização de todo um trabalho. E em relação ao seu pai, 84 é o ano que ele chega na seleção brasileira. Exato. Ele é convocado para os amistosos. Quando eu estava escolhendo qual camisa eu ia trazer, eu ia vir comigo hoje, até passou pela minha cabeça da seleção, aí eu falei, não, tem que ser do Fluminense. Ele deixou
deixou uma pra mim e uma pra minha irmã Da seleção? da seleção, da época Que dos legal, jogos hein? dele. Então, Agora, você não estava... Eu lembro que você estava fazendo um documentário, não era? Sim. E o que houve com esse trabalho? é uma longa história, Então, em 2011 para 2012, meu pai, ele era coordenador de base lá em Xerém, e aí ele deu uma pausa, foi para Curitiba, e aí o Fluminense nessa mesma época convidou ele para ser embaixador do Fluminense. Então foi ali que começou essa sequência de jogos, assim, o projeto Tricolor em Toda a Terra, a participação do meu pai, às vezes outros jogadores também, indo em diversas capitais do país, acompanhando o projeto, desculpa? Tricolor em Toda a Terra. A ideia foi essa, assim, assistir jogos com as torcidas das capitais onde o projeto ia passando, e aí levando meu pai, né, trazendo todo aquele momento de... Criando embaixadas, né, do Fluminense. Exatamente. Então, aí foi esse convite dele, e nessa época ele me convidou para começar a viajar com ele junto, a acompanhar esses jogos e tudo mais. E aí no primeiro evento, assim, de forma muito despretensiosa, eu tava com uma câmera e comecei a registrar umas coisas e como eu te falei, foi um processo de compreensão e de entendimento da trajetória do meu pai, do impacto que ele teve na vida de tantas pessoas, porque eu comecei a ouvir relatos das pessoas e dos torcedores, reações, assim, bom, quem é do futebol sabe muito bem o nível de emoção que essas reações podem ter, então foi tudo muito... saber é uma coisa, mas tá ali vivendo, foi outra coisa. E ali aos poucos eu comecei a ficar muito encantado com isso, fui registrando tudo, foi acho que 2-3 anos ali, 2011 a 2013, então muitos eventos, muitos depoimentos, muitos momentos marcantes e isso eu fui falando, cara, eu acho que eu tenho um material interessante aqui para fazer alguma coisa, e justamente trazendo essa minha honestidade, né, de como isso para mim estava sendo muito novo. Então não era apenas essa relação da torcida do meu pai, dessa idolatria e tudo mais, mas de eu processando isso tudo e entendendo isso tudo. Então foi aí que surgiu a ideia do documentário. E aí, cara, a gente ficou uns 2-3 anos fazendo esse processo, né, essas viagens e eu registrando. E aí em 2013, 2014, eu acho, eu ainda estava descobrindo como tudo isso funcionava, essa questão de audiovisual, material bruto, essas coisas todas, e eu não tinha o backup desse material. E aí aconteceu um acidente em casa e esse HD caiu no chão. Nossa. E eu não tinha um backup, então ficou nesse suspense, né? Todo esse material, 3 anos de material. E aí ao mesmo tempo que, claro, foi muito chato, muito difícil, ainda mais porque pouco tempo depois meu pai faleceu, então foram assim os últimos anos de vida dele e dessa reconstrução da nossa relação de uma outra forma. Foi obviamente muito difícil assim de compreender isso. O Fluminense tentou ajudar, esse HD passeou o planeta, não foi nem só o Brasil, passeou por muitos lugares e não existia muito uma tecnologia. Tá guardado até hoje. Algum dia eu acho que ainda pode ser que esse documentário saia. Mas aí eu compreendi que era um momento entre eu e ele, sabe? Independente desse filme ter saído ou não, ele foi uma desculpa para que a gente se reencontrasse nesse outro lugar. Eu tivesse essa compreensão diferente da carreira dele, essa outra leitura. Pô, essa história é linda, né? Sem dúvida. É isso. Linda. Ainda essa história ainda vai virar alguma coisa, né? Porque daí depois disso... Isso que eu ia falar, isso aí é uma história, né? Não pode desperdiçar isso. Sim. Né? O HD, né? O HD tá lá guardado, independente do HD existir ou não existir. Guardado, cara. Uma história que você sabe qual é a história, né? Eu acho que o próprio HD sem imagem vale uma história, né? O HD já existe só, Ele tá lá, virou fonte item de colecionador. O que a gente gosta aqui do museu é isso, né? Carro balançando. Né? Aqui a gente não tem muito essa coisa, não.
Mas você joga bola, jogou, tentou ser jogador, alguma coisa? Cara, muito pequeno. Eu digo assim que desde muito novo, eu tive que compreender esse papel, né? Essa responsabilidade com que eu já fui atribuído desde muito pequeno. Existia uma cobrança, né? Sim. O filho do Assis tem que ser jogador, Sim, né? Ou algo sim. parecido. E o negócio é, essa cobrança, né? Eu não falo de uma forma negativa, assim, porque é uma coisa muito bem processada e compreendida hoje em dia, mas essa cobrança vinha muito de pessoas com quem eu não tinha muita relação. Não era da minha família, não era do meu pai, não era de pessoas próximas a mim, mas eram de situações assim, encontros que a gente acabava tendo, um jantar, alguma coisa assim. Então, eu desde muito pequeno tive que entender esse lugar, né? E fiz escolinha, meu pai já foi meu professor numa escolinha lá em Curitiba. A gente teve esse momento, mas eu acho que foi um processo assim muito claro para mim, desde muito pequeno, de entender até onde eu podia tentar suprir essa expectativa e até onde eu sentia que era para mim, sabe? Talvez então, tenha sido a pergunta que você mais respondeu, né, na tua vida. Joga bola também, né? Sim, acho que foi. Acho que foi. A gente fez um mini-doc, né? O museu fez um mini-doc exatamente abordando isso aí, né? De essa obrigatoriedade, né? Que hoje, principalmente agora, né? Com esse dinheiro tanto que rola, né? Os pais quererem que o filho seja uma fábrica, a né? salvação, né? Sim, isso exatamente. Psicologicamente, para uma criança, é um peso que ela carrega sem... Ela não tem esse direito, né? Sim. E como eu disse, né? É uma coisa que você vai... É um processo, né? De compreender tudo isso, assim. Até eu acho que pensando em Brasil, né? Pensando o que o futebol significa aqui, né? Então são várias camadas nisso tudo. Inclusive, por exemplo, obviamente que eu posso falar da minha experiência dentro de um contexto bem diferenciado, né? Mas essa relação de pais e filhos, de futebol, de expectativa de querer ser um jogador, ou de um filho querer ser jogador para, como você falou, para poder mudar a vida da família, é um assunto, acho que tem poucas coisas que são tão essenciais do Brasil, tão puras como o Brasil, do que isso. É verdade. E agora que estamos chegando já aqui, o Washington, e a relação com o filho do Washington? Amigo, infelizmente a gente se viu pouquíssimas vezes na nossa vida. A gente teve esse reencontro na época do busto, né? Quando o busto foi lançado, eu acho que foi um momento que a gente teve mais tempo para estar junto, para ter essa troca e tudo mais. Mas infelizmente, assim, né? Os caminhos foram diferentes. Até acho que, inclusive, dos nossos pais, assim, né? Eu acho que eles consolidaram um nome, uma carreira juntos. E isso sempre vai ser o barato do negócio todo. Uma afinidade. E eram realmente muito amigos? Ou só no futebol, eram mais dentro do campo? Amigo, eu acho que assim, eles tinham os dois lados, né? Tinham a afinidade e a sintonia entre profissionais. E fora do campo, pelo que eu entendo, existia uma sintonia também, existia uma amizade. Talvez não da forma com que muitos esperam, né? Eu acho que a mídia também... A gente vira personagem, né? Na mídia. Então, é parte do jogo, né? É parte da carreira e tudo mais. Então, sim, com certeza existia esse carinho, existia essa troca, existia essa forma de sempre estar se atualizando um com o outro, mesmo à distância, cada um fazendo suas coisas, né? A vida é corrida para todo mundo, mas com certeza o carinho e Pô, que legal, cara. E a sintonia. E na própria partida, né, dessa vida, os dois foram juntos. Foi uma diferença de tempo muito pouca, pequena, muito pequena. Sem dúvida. E agora você está fazendo comunicação? Agora eu tô fazendo comunicação. Okay. Transitei da publicidade pro cinema, mas cinema sempre foi a minha paixão, assim, eu acho que nessa época que eu falei, desde muito pequeno, quando eu tive que tomar essa decisão, se eu ia tentar seguir essa carreira de futebol ou não. Sérgio, bom que ele vai nos ajudar na produção agora. Pronto. E outras coisas, né?
Alexandre, que a gente tem que deixar aqui registrado na nosso agradecimento pelo carinho que vocês sempre tratam, né? A todos, né? A todos os hóspedes, mas em especial também ao pessoal do futebol, nessa memória, né? E aqui o hotel sempre faz isso, ele sempre, já é uma tradição, né? É uma tradição. Vi os Masters pra cá, Masters de todos os clubes, eles cuidam disso há muitos anos, né? Sub-17, sub-20, todo o pessoal fica tudo por aqui, os árbitros também. E o seu time é? Sou tricolor. Oh, olha aqui, filho do Assis. Pô, coisa mais linda, né? Eu conheci o Assis, eu já trabalhei em outro hotel, já esteve lá, já ficou hospedado lá. É mesmo? Uma comemoração que teve do Fluminense, um tempinho atrás aí. E aí o pessoal ficou lá hospedado, Rivelino, o Assis ficou lá. Que legal. Eu conheci o pessoal, tirei foto lá com ele. Pô, a gente vai fazer agora esse encontro do filho do Assis com o do Washington e depois vamos lá pro Fluminense ver Fluminense e Atlético Paranaense. Ah, perfeito. Vamos lá, amigão. Legal, vamos lá. Prazer, viu? A gente vai aqui mais perto tirar, a gente tira, tá? Porque vai ser. E aí? Olá, oi, tudo bem? Prazer enorme. Prazer. E aí, cara, tudo bem? Que bom te ver. Saudade de segunda. Pois é, cara, tudo bem? Igualmente. Agora num momento mais alegre, né, das nossas vidas. Pô, cara, que legal. Tudo bem? Pô, que maneiraço, cara, que maneiro, hein? Isso aí é casal 20, né? Tudo bem? Prazer Prazer é meu. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Pô, cara, que legal ver vocês. Tudo bem? Cara, louco. Obrigado a vocês. Vamos sentar rapidinho pra gente trocar essa ideia, né? Tudo bem? Por essa você não esperava. Washington. Peraí. Que é pra fortalecer a causa. Aqui, juntinhos, Washington e Assis. Então chegamos aqui no Hotel Regina, né, que o Camano sempre dá essa moral para o museu e para todos os jogadores, ex-jogadores, sub-17, garotada, entendeu? Eles estavam sempre ajudando, né? A gente participa, eles em vários clubes, né? E quando eu falei dessa possibilidade de ter vocês dois aqui, né, nem pensou duas vezes. Eu acho que eu não sei, né, porque pelo menos da forma que a gente pensa, né? O jogador, ele vai existir sempre, né? Vocês são eles, né? Vocês estão aqui. A gente, na verdade, queria só trocar ideia com vocês, né? Sobre a vida, sobre o que vocês estão fazendo. Foi a última vez que vocês se viram, a relação que vocês têm, porque é aquela coisa que a gente vem falando, que a mídia, às vezes, ela tem ela obriga, né? Parece que força que as coisas sejam do jeito que ela acha que deve ser, né? Vocês são amigos, não são tão amigos quanto eles foram, mas estão aqui agora, né? Isso que importa, né? Claro. Qual foi a última vez que vocês se viram? Bom, quer falar? Então, eu acho que foi uma recordação, né? A gente se une, na verdade, através do Fluminense, né? Comemorações, datas comemorativas, enfim. Se eu não me engano, foi aqui no Maracanã, né? Que eles fizeram uma super homenagem pro casal 20 e reuniram a família, né? Tava com a tua irmã, eu também tava com uma das familiares. E quando o clube, né, traz esse convite pra gente, a gente acaba se vendo. Sendo que a gente mora lá em Curitiba e a gente se vê pouco, né? Pois é. E vocês estiveram no Fluminense também, né? Nos bustos, foi no Fluminense? Isso, então, também. É isso que a gente estava falando. A última vez a gente se viu, acho que foi realmente na inauguração dos bustos, que foi em 2015, comecinho de 2015. Estavam fazendo aí alguns meses da perda dos nossos pais e foi um momento muito surreal, assim, eu acho. A gente tinha muitas emoções em jogo ali, de lembrança, de saudade, felicidade de se rever e, enfim, foi esse momento, assim, foi um momento muito especial também. A gente pôde se atualizar, a gente ficou no mesmo hotel, conseguiu conversar um pouquinho, então foi muito legal. As nossas famílias também estavam lá, então foi muito especial. E o abraço agora foi esse, né? O abraço tipo de agora, já superamos, agora vamos viver outro isso momento, aí, né? Outro momento, bem bacana. Paulo, uma pergunta.
Pergunta, eu ia te fazer o seguinte, Washington. Te pesou, em algum momento da sua tentativa na carreira, você acha que pesou o fato de você ser filho de um grande ídolo dos maiores clubes do mundo, no caso do Fluminense? Pesa, né? Claro, né? Meu pai, a gente estava conversando agora ali, né? Foi um dos grandes centroavantes que a gente não vê hoje na atualidade, entendeu? Então, eu da época ali de 88, né? Não tive acompanhando, né? A trajetória dele, mas assim, hoje eu vejo o tamanho né, que é esse Casal 20. Então, na época, assim, era cobrado como, tem que ser igual, tem que ser melhor, então é complicado. É o tipo de coisa que a gente compartilha. Entendeu? Exatamente. Não só no fato, né, dessa cobrança, assim, mas de a gente entender o impacto e, né, o que foi a carreira deles muito tempo depois, Isso né? mesmo. De a gente não ter visto. Não ter noção da proporção que é, né? E aí, quando a gente vem pra cá, a gente se sente acolhido e eu vejo tanta coisa assim, tipo, o pessoal correndo, chorando, falou, cara, não acredito que ele encostar no filho do Washington. Cara, que loucura, entendeu? Então, tipo, a gente sente na pele que é um negócio muito... Todos nós estamos emocionados. Eu já vi ali na praia, o pessoal atravessando ali a linha e correndo, porque sabia que o filho do Horst estava ali. Eu falei, cara, que loucura, cara. Eu sou só o filho do Horst, tipo, eu não tinha a noção, assim, mas é muito bom. Muito bom mesmo saber que, né, eles fizeram esse papel não só para a torcida do Fluminense. Eu vejo o vascaíno, o botafoguense, todo mundo tendo esse respeito aí pelo Casal 20. Duda, fala aí. Não, vocês são mais jovens, né? E na época, uma curiosidade, vocês sabem por que o Casal 20, o termo Casal 20, da onde surgiu? Se eu não me engano, uma novela, ou não? Era um seriado americano, início da década de 80, era um casal de detetives, era Stephen Powers e Robert Wagner. E eles resolviam qualquer problema. Era que nem o Casal 20, resolviam tudo em campo. Tava no auge. A série era terça-feira à noite, todo mundo parava para assistir. Em cima disso. Por isso que nós trouxemos o Casal 20 ali. Você vai fazer uma pergunta aí, Tiro. Faz aí a pergunta. Serve com os dois, na verdade, pela curiosidade, a gente já sabe tanta coisa de Assis Rocha. Eu tive o prazer de estar muitas vezes, graças a você, com o Assis, infelizmente não estive com o Oscar. Mas se o pai de vocês reclamava de alguma coisa que ficou faltando, eu tenho assim uma visão muito ruim do Fluminense em relação ao seu pai. E o teu pai, depois que sai do Fluminense, ele vai e joga tudo quanto é canto, qualquer buraco, o Pereré vai até jogar no Pará. E o Fluminense não teve aquela coisa assim, sabe, aquele respeito por tudo que o Assis significava, em especial frente à torcida do Flamengo, ainda mais trazer ainda. E, cara, parece que esquece seus ídolos, sabe? Se eles acham que ficou faltando alguma coisa, tanto pro seu pai quanto pro seu, eles reclamavam alguma coisa. O Washington não, meu pai sempre foi muito grato pelo Fluminense, né? Até por ele vindo do Atlético Paranaense, e a gente morar lá em Curitiba, ele tinha isso assim, falou, poxa, o Fluminense, por isso que ele fez eu amar o Fluminense, e hoje eu sou torcedor doente do Fluminense. Nunca reclamou, sabe, assim, o clube tem esse carinho pelos ídolos, né? E não tinha reclamação nenhuma. Sempre muito grato. Eu tenho uma reclamação. Eu sou vascaíno. Já começa com essa. Eu já falei com ele. Que reclamação que você vai. Teve um gol que o Washington fez em cima do Acácio? Eu já falei muito Eu não ia tocar nesse assunto, né? Mas já que o Sérgio mencionou, também tem que dizer que eu estava em 83, eu tinha 12, 13 anos. Meu pai não gostava de ficar até tarde, né? Até o final do jogo, que era muito tumultuado para você sair do Maracanã. A gente saía sempre 5 minutos antes. E aí, naquele de 83, 1-0, aos 43, 44 do Assis, né, do seu pai, nós já estávamos na rampa, de repente todo mundo começa a pular, a berrar, e eu não sabia o que era aquilo, quem tinha feito o gol e tal, e aí ali ouvi falar do Assis, né, ali começou aquele gol Já tava... horrível, né, que saiu do Paulo Vitor pro Delay, na verdade o Delay, ele bate um impedimento que o Adílio foi marcado em cima do Adílio, não vai perguntar, porque eu sei detalhe, mas eu não gosto muito de tocar nesse assunto. Eu também não gosto, até porque eu estava fazendo a crônica desse
desse jogo lá pro jornal? O Romualdo tá quieto, por quê, Romualdo? Porque ele Ele tava na outra torcida, né? eu sou Flamengo. Aprendi essa parte de você, de eles olharem hoje como o futebol ficou com tanto dinheiro, né? Contratações milionárias, eles falavam sobre isso, caramba, né? Não é? Depois do nosso tempo, né? Falava. Sim, cara. Meu Deus, cara. Acho que era uma coisa que eles falavam e a gente falava 3 vezes mais, né? Tipo, uns aninhos ali de diferença. Falava bastante dessa zagueirada, né? Que a gente tava falando agora. Essa zagueirada, meu Deus, eu ia deitar e rolar. Ele falava, pô. E os caras ganhando muita grana, né? Isso aí. E a gente fica pensando também, assim, na qualidade do futebol que eles apresentavam, né? Porque, obviamente que o mercado cresceu muito e tudo se envolveu com muito mais dinheiro, mas o nível de jogador também, né? Porque, assim como eu estava falando antes, não só pelo fato dos jogadores criarem uma identificação com o time, né? Não era uma coisa assim tão... Agora está aqui, passa muito pouco tempo, cria uma identificação, já está em outro país, já está em outro time. Então acho que eram 2 coisas que caminhavam junto, né? A identificação, realmente o amor, vestir a camisa e a valorização financeira que é inacreditável, né? Não tem nem como pensar no que seria a valorização deles no mercado de hoje, né? Basta te falar o seguinte, naquele tempo que os pais de vocês atuaram em altíssimo nível, quando se falava de contratar um jogador por $1 milhão, era considerado uma coisa astronômica, de outro planeta. Se não me engano, o próprio Zico foi vendido por um valor semelhante na época. Hoje $1 milhão para um jogador desse padrão não é nada. O Neymar tá ganhando por dia isso. 2 milhões. 2 milhões. Eu acho que o mais legal disso, né? Que seus pais conseguiram ser respeitados por todos os clubes, né? Isso aí é também um feito, né? Não precisa ser campeão de nada, né? A gente fala muito do Mendonça, da mesma época, né? Que não ganhou título nenhum pelo Botafogo e é um ídolo até hoje. Eu acho que o museu a gente tenta mostrar um pouco isso, né? Do respeito entre as torcidas, né? O agradecimento de vocês estarem aqui juntos hoje, que não sei se vocês têm ideia de quanto que isso representa. Um vascaíno como eu também, um rubro-negro como o Romualdo, né? O Duda. Então, isso é a coisa mais linda que pode ter no futebol, né? E você que lida com o cinema, você sabe, né? Que isso aí, essa pureza, essa sensibilidade, né? Ela faz muita falta, né? Nos dias de hoje, né? Sim, eu acho que uma coisa que me emociona muito até agora, essa semana, no jogo, eu fui ao Maracanã e caminhando ali pelas ruas, alguém me parou por causa da minha camisa, foi falar do meu pai, não sabia de relação nenhuma que eu tinha com o Assis, e ele falou, cara, eu tava perfeito o momento que você passou aqui agora, porque eu tava falando aqui com meu amigo justamente sobre o Assis e como ele foi importante para mim, para consolidar como torcedor do Fluminense e tudo mais, mas uma das coisas que para mim eu tive a oportunidade de conhecer ele, e o que me marca até hoje é a pessoa que ele era. A humanidade com que ele tratava todo mundo, a sensibilidade, o carinho. Eu tenho certeza absoluta que falam a mesma coisa pro Washington sobre o pai dele, e também escuto falar dos dois da mesma forma. Então eu acho que isso é o que, na minha opinião, caminha tanto quanto a eternidade do que eles fizeram no campo. A impressão e a relação que eles criaram com as pessoas, eu acho que até é por isso, gostaria de poder falar no nome de nós dois, acho que é por isso que a gente está aqui, sabe? Por entender esse lugar também. E tá aqui porque era uma coisa que homenageia os dois e que valoriza esse lado também. Então, acho que... Pô, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Sim. O que representa para você, eu acho, estar aqui agora? Ele falou tudo, mas eu queria deixar algumas palavras aqui que o Assis foi no velório do meu pai e o abraço que ele deu para mim, em mim, né, em todos ali, foi demais. O sorriso dele. Posso dar só uma palavrinha? Queria dizer para vocês o seguinte, quando os pais de vocês jogaram juntos no Fluminense, eu era um garoto.
E assim como cada um de nós aqui falou a seu tempo, eu era um garoto, eu tinha 13 para 14 anos de idade. Eles mudaram a minha vida. Eles mudaram a minha vida. Se hoje eu sou um escritor de vários livros sobre o Fluminense, muito da minha obra é pesado pelos nomes de Assis e Washington. Então, se eu não pude falar isso para eles, falei com seu pai muitas vezes na rua, em Niterói, durante um certo tempo que ele circulava por lá, encontrava ele. E também, seu pai com seu tamanho igual ao seu, qualquer pessoa via na rua, né? O Assis eu já não via. Mas o que eu queria dizer para vocês é que é muito emocionante para mim como torcedor do Fluminense tá vendo vocês aqui. Legal. Obrigado. Meu irmão, tricolor tem que falar. Tricolor tem que falar, né? Não, e não é só tricolor, né? Eu vivi muito por dentro dessa época do futebol. Apesar de eu estar cobrindo, porque por opção minha eu estar cobrindo o Flamengo, mas eu tinha que ir para os Fla-Flus, eu tinha que ir para os jogos que eu fazia, às vezes no domingo, Fluminense e Vasco, Fla-Flu e tal. E assim, uma das coisas mais marcantes que eu tenho foi de um campeonato que a gente ganhou, e eu digo a gente não como cronista, mas como tricolor, em que eu saí do Maracanã para encontrar com o pessoal no Regines, embaixo do Merídio, que era onde era uma tradicional comemoração de coisa, e os seus pais estavam assim, da coisa mais alegre e mais coisa de recepcionar a gente. Eu tinha um bugre, e eu saí com esse bugre do Maracanã, com o Branco, com o Leomir e com o Tato, uma garrafa de cachaça, uma garrafa de vodka, a gente chegou com a garrafa, saímos pelo coisa assim, pro Regines. Quando chegamos lá, o teu pai pegou a garrafa e começou a comemorar com a gente. O que a gente fala muito, né, do futebol, não é nem só de dinheiro, não. Eu acho que tá ganhando dinheiro, tem que ganhar mais, né? Mas é o distanciamento, né, da torcida com o ídolo. O teu pai, eu tinha um bar no Grajaú, né, o bar da Eva, que eu levava o jogador para rever o jogo da vida, né? E aí um dia convidei ele para ir lá, né? Ele tava chovendo pra caramba, né, tio? Chovia pra caramba, ele falou, não, assim não vem, tá maluco. Os torcedores falaram, assim vai vir aqui, né? Depois de repente para o carro lá, cara, desce ele. Eu me lembro disso, eu me lembro. Ó, cara, desce ele, aí a torcida começou a cantar, recordar, é viver, né? Assim, né, cara? Pô, ele desce com aquela cara já sorrindo, cara, sabe? Como se estivesse aí no melhor lugar do mundo, cara. E de todos... Tá falando da simplicidade do seu pai? A final do LDU, da Libertadores, eu vi com seu pai, um camarote que um amigo meu, Sérgio Pugliese, me arrumou. Ele tem amigo no mais pagão. Rapaz, teu pai é 3 vezes mais tricolor do que eu. Ele suava, ele tava nervoso. Aí tá vendo o Búfalo Gil, você lembra, pô? Lembro, pô. Aí ele assim, ó, linguiça, sai, senta. Levava teu pai pra dentro pra descansar, que teu pai ficava assim, ó. Não, quando eu digo que a gente doa essa veia tricolor, é isso mesmo. E como ele sempre falou, desde antes dele saber o que era o Fluminense. Então, não me surpreende eu ouvir isso, porque... E você tá falando da simplicidade, eu não passei com ele 1 hora, meia hora, não. Porra, o jogo inteiro fora antes e depois. Cara, teu pai nota 10. Não tive o privilégio de conhecer o Washington, mas teu pai... E mostra essa camisa aí, mostra esse símbolo aí. Precisa de mim. Olha aí. É aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Foi uma camisa comemorativa que saiu, eu não vou saber exatamente quando foi, mas aqui tem o nome dele e os anos que ele jogou, os jogos que ele jogou, os gols que ele fez. Então foi um carinho assim especial. Tem que cuidar com muito carinho. Tem aqui Recordar e Viver escrito em algum lugar da gola. Não sabia onde. Né? Tem uma que tá lá guardada e essa aqui para usar. E aqui atrás o nome dele. Então foi essa camisa que também o pessoal acabou parando para olhar. Quando a gente para pensar, é que raríssimos, eu não lembro agora, né? Talvez o Duda com a sua super memória possa nos ajudar. Se teve alguma outra dupla tão famosa no futebol brasileiro que tenha jogado em 3 clubes. Porque foi o caso de Assis e Washington, que jogaram juntos uma temporada no Inter de maneira mais discreta. Fizeram aquele primeiro semestre espetacular no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou às semifinais do Brasileiro e por 1 gol não decidiu o título. O Atlético tinha um tamanho muito menor do que o de hoje em termos de significado nacional. E aí vem o grande lance, que é quando eles vêm juntos pro Fluminense e passam... Aí não foi só jogando, João, né? Decidindo, né? Marcando, jogando, decidindo, fazendo a história da cidade. Uma referência tamanha que hoje, 40 anos depois, a gente fala disso como se fosse outro dia. Num país que praticamente não tem memória, isso é fabuloso. Maravilhoso. Oi, Tiro, pra gente finalizar pra ir pra lá,
Casal 20 não pode um só fazer pergunta. Não precisa fazer pergunta, mas você vai falar. Mas você vai falar. O que é isso aqui? O que você sente desse encontro, dessas aproximações, né? De não deixar que a memória. É a primeira vez que ela tá vendo. Não tem Acho que problema. isso que está acontecendo hoje mostra um futebol que hoje não existe mais, ao meu ver. Eu sou muito crítica com relação ao futebol de hoje. Mas pelo pouco que eu vi dele, que eu conversei um pouquinho mais, e dele, é assim, é de emocionar ver o que foi que eles deixaram de legado e como é bom saber que o futebol já foi isso. Que desfecho, hein? E como é que pode, né, assim, interferir tanto, né, o futebol, os ídolos, as pessoas, na vida particular de tanta gente, mudar o rumo da história. E como você Pessoas disse, batizadas com o nome, né? sim. Não, e como você disse, né, assim, nós estamos indo assistir Atlético Paranaense e Fluminense. E por incrível que pareça, isso foi uma coincidência. Tudo coincidência. Porque eu e o Sérgio estamos comentando sobre essa possibilidade de juntar vocês dois, mas sem sabermos que haveria na agenda, na data, esse jogo nesse fim de semana. E quando a coisa se concretizou, que a gente viu que ia acontecer, poxa, mas ainda tem o Atlético Paranaense como cereja do bolo jogando contra o Fluminense. É um excesso de coincidência. Vamos lá então. Sinais, né? Aqui, agora caminho lá de Laranjeiras. Olha só, preciosidade estamos carregando aqui. É muita responsabilidade, né? Agora vamos lá pra gente assistir esse jogo. Se tivesse lá, você ia no estádio ver lá? Sim, claro, eu não perco um jogo lá do Fluminense. A gente também, a gente tenta, mas também nem vai, é muito pouco, né, também que vai falar. Agora, eu acho que tu machucou como? Eu machuquei, então, eu Foi o segui... Léo Moura? Então, eu recebi um convite para jogar o futsal no Paraná Clube, né? O Paraná Clube foi campeão no trio de ferro, que a gente fala ali em Curitiba, que joga Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná Clube. O Paraná Clube foi campeão e aí foi convidado a disputar esse torneio lá em Gramado. E o torneio era válido um ônibus de viagem. O Paraná Clube não tem um ônibus de viagem para o profissional. E seria uma oportunidade do Paraná Futsal de conseguir o ônibus de viagem, né? Então, eles montaram um time às pressas, né? Correndo, fez os convites. E aí eu pedi dispensa, né? Da concessionária para ir disputar esse torneio na sexta, sábado e domingo. Foi num lance específico? Foi um lance bem bobo, assim, um lance de linha de fundo, que eu fui ganhar uma lateral, proteger para ganhar a lateral. E o jogador do Vasco, né, sentou em cima do meu joelho. E foi minha primeira lesão, nunca tinha feito nenhuma cirurgia. E aí eu vi que no outro dia estava muito inchado, mas deu tudo certo, o Paraná Clube me deu todo o suporte, né? Fiz a cirurgia e já estou super bem, já estou trabalhando, agora é fortalecer. Olha só, cara. Essa foto é espetacular, né? Pera aí. Essa foto aí é espetacular, hein? Olha isso. Parece, hein? Parece, hein? Olha lá. Pô, é muito maneiro. Muitas memórias. Eu lembro quando eu trabalhava aqui, quando eu não chegava atrasado, que era raro, mas quando eu não chegava atrasado, eu sempre tentava passar aqui, pelo menos dar um oi, assim, fazer alguma... pelo menos uma... É verdade. Mas É como se você até pudesse conversar um pouco. Sim. Né? Emocionante, né? Prazer, saudei muito os pais de vocês, muito Maracanã, graças a eles. Isso aqui é
Gustavo, para eles ficarem devidamente Aí a gente vai dar. uniformizados para o A jogo, gente né? vai Que vai dar começar daqui a pouco. a do Assis pra você, do Oscar pra você, e vocês trocam aqui um outro. Aqui, chegamos agora no Dom Hélio, né? Um restaurante aqui do Fluminense. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora essa você já pode botar. Só pode se quiser. botar para assistir o jogo, né? Vocês leram meu pensamento. Você é o filho do Washington? Do Assis. Do Assis, hein? A cara. Parece pra caramba. Muito.